Olá, tudo bem com você? Vamos dar sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós iniciamos o capítulo 6, Lei de Destruição. São 7 itens, vamos devagar com esse caminho aqui, né? Primeiro item é destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E o Kardec continua na mesma questão com a seguinte pergunta. O instinto de destruição teria, assim, sido dada aos seres vivos com objetivos providenciais? Resposta. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins, para se nutrirem os seres vivos que se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior, mas sempre não é sendo esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Resposta. Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Questão 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta e que, assim, ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que faz temê-la. Resposta. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas, e sem o qual não deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. Questão 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores? Aí o Espírito responde: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir o contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Resposta. Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, essa com um estado físico e moral mais depurado.
Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Questão 733. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? Resposta. A necessidade de destruição se enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Questão 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta. Esse direito é regulado pela necessidade de prever a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Questão 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é dos maus instintos que ele cede. Última questão desse item. 736. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? Resposta. É um excesso no sentimento louvável por si mesmo, mas que os torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens e de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. Bom, gente, então, destruição necessária e destruição abusiva, né? A gente tem essa consciência latente. Quanto mais humilde nós somos, né, na nossa formação, na nossa vida, mais esse sentimento ele é notório. Mas dá uma arma a um indivíduo e manda ele caçar, o primeiro bicho que ele mata, pode ser que ele se sinta mal por ter feito aquilo. Mas se ele não se sentir mal por ter feito aquilo, ele vai querer matar outro, vai querer matar outro. Esse instinto, né, tem que ser combatido nas pessoas, tem que ser tirado das pessoas. Que adiantava aqueles, na antiguidade, aqueles lords lá, incluindo pessoas da, da igreja, não é? Fazerem aquelas caçadas de ganso, de pato. Né? Onde que um homem que representa uma instituição religiosa vai praticar uma matança? Né? Então, não faz sentido certas coisas que foram aí avançando na história e que chega hoje em situações muito semelhantes. Né? Se por um lado você vê pessoas que criam animais de extinção como pets, que também não é correto, o lugar do animal é na natureza ele corre o risco de morrer porque os caçadores vão lá e matam. As pessoas que criam como pets também contribuem pela caça, porque o cara foi lá caçar um animal para trazer para as pessoas comprarem e criarem, mas só que nesse trâmite, às vezes chega um, mas 2 ou 3 foram pegos, os outros acabaram morrendo, né, no tráfico ilegal dos animais, né. Então tudo é uma coisa desmedida, né? Agora a pessoa resgata um animal que foi atropelado, a mãe morreu, o filhotinho ficou lá, resgatou, né? Não tem nenhuma assistência ambiental por perto, que é muito comum no nosso país, né? Então a pessoa criou aquele bichinho e ela fez um bem, né? Ela fez um bem. Se ela puder retornar aquele bichinho para a natureza, ela faça isso, né? Senão ela cria como pet dela e segue em frente. Então a gente vê algumas coisas que são meritórias e outras são abusivas. Então toda caça, na minha opinião, ela indesejada. Inclusive no audiovisual que eu fiz, né, os defensores do Orum, eu bato muito nessa tecla várias vezes, né, do episódio com os orixás falando isso para os humanos, né.
Então aqui a gente também vê, gente, outro item que eu chiquei aqui, com relação à destruição, a gente fala assim, mas o mundo já passou por várias destruições, como foi lá atrás, na época dos dinossauros, né? Está sempre se renovando, né? Quantos e quantos não foram episódios de tsunamis, de terremotos, de vulcanismo, né? Quantos não foram os exemplos de transformações, pelo menos locais, né, do planeta, né? Então, por exemplo, o dilúvio é uma história dessa, né? É uma alegoria que também leva a isso, né? Tá todo mundo praticando mal, então vamos inundar tudo aqui, vamos salvar só os que são bonzinhos, né? Então é uma alegoria, né, para uma possível manifestação divina de separar o joio do trigo, né? E aí, portanto, ter novos espíritos que querem realmente seguir o caminho do bem. Só que numa coisa dessa, numa alegoria dessa, numa historinha dessa, não se conta o que foi feito com aqueles que morreram, né? Por quê? Porque eles não acreditavam, quer dizer, acreditavam, mas eles não tinham a menor noção da transformação espiritual, como a gente tem hoje, graças aos estudos aqui dos espíritos, né? Então, baseado nesses estudos, o que a gente tem na literatura aí é a regeneração do planeta como todo, né, que passa de uma fase de planeta de expiações, de provas, né, que as pessoas, onde os espíritos vivem aqui justamente para se limparem de karmas anteriores, e passará para uma situação de planeta em regeneração. Então, aqueles que estão trabalhando na recuperação da sua saúde espiritual, né, esses vão continuar aqui na Terra, porque a Terra é regeneração, vai estar em estado de regeneração. Mas aqueles que não procuram isso, aqueles que continuam agindo em prol do seu egoísmo, né, da sua vaidade, do seu orgulho, não terão mais espaço aqui na Terra e deverão ser levados para mundos onde o seu instinto, né, espiritual, seu nível de desenvolvimento é compatível. Ou seja, a Terra já deixa de ser um mundo de provas e expiações, portanto, esses povos, essas pessoas, esses espíritos que têm que passar por inúmeras provas que criaram por conta própria, né, não terão mais espaço aqui, então terão que ir se destinar a um outro mundo, né, como ele fala muitas vezes aqui, né, um mundo mais atrasado que o nosso. Então, por quê? Porque vai ser um mundo só de expiações e provas, né? Então, e o que é isso? A lei da regeneração. Eu gosto muito de verificar que, por exemplo, a gente fala em eras, né? Na astrologia a gente fala de eras. Então, nós estamos passando aqui na transformação da era de Aquário, estamos entrando na era de Aquário, onde vai ser uma regeneração. Por quê? Bom, Aquário tem a regência de Urano, que é um planeta de transformações. Eu vou deixar indicado aqui um vídeo que eu tenho desse mesmo canal, falando sobre as eras, tá? E eu acho que ele é legal, se você quiser completar aí, caso você já não tenha, né? Queira completar um pouco o conhecimento dessa parte das eras astrológicas, tá? Vou deixar no card aqui, né? indicado esse vídeo para você assistir, tá bom? Então tá aí o nosso primeiro item, que é destruição necessária e destruição abusiva. O próximo é flagelo destruidores, e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu! Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.